Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. E hoje é dia 12 de outubro, dia das crianças, então eu resolvi fazer um vídeo relembrando lá o passado, relembrando a infância. E claro que a minha infância foi super legal, foi super divertida, eu brincava muito, eu sou filha única, então eu não tinha muitos amiguinhos, mas mesmo assim eu brincava bastante na minha casa, porque a mamãe não deixava eu sair muito na rua, sabe? Porque pensa numa criança, filha única, mimadinha, então eu era assim. E ela se preocupava muito comigo. E não que hoje não se preocupe, hoje continua se preocupando muito também. Mas eu queria mostrar até como eu era e eu queria fazer esse vídeo diferente. E qual a relação disso pro canal? Porque eu era uma criança gordinha, era uma criança obesa, numa certa idade eu era uma criança obesa. E o que a gente passa sendo uma criança obesa? Claro que os amiguinhos na época da escola fazem piadinhas, então tem vários apelidos, sabe? Só que eu acho assim, que a minha criação, ela foi uma criação muito protetora. Então os meus pais se preocupavam muito comigo. Só que ao mesmo tempo que eles se preocupavam muito comigo, o meu pai teve um papel muito importante nesse aspecto de falar sobre os apelidinhos que eu ia ter, que eu não ia ter. Então, eu era uma gordinha muito assim, muito consciente, vamos dizer assim, porque eu sabia que as pessoas podiam falar de mim, só que o meu pai e minha mãe me ensinaram que ser gordo era só mais uma característica. Eu precisava ficar nervosa, ou triste, ou chorar quando alguém me chamava de gorda. Porque ser gorda era a mesma coisa que ser moreno, era a mesma coisa de ser baixo, era a mesma coisa de ser alto. Então eu levava a minha característica de ser gorda como apenas uma característica. Então quando a pessoa vinha falar pra mim, sua gorda baleia, saco de areia, porque era um apelidinho muito típico da minha geração. Naquela época não se chamava bullying, né? Era só uma zoação, uma piadinha. Não tenho lembrança, assim, de ter sofrido por isso, sabe? Sofrido sendo gordinha naquela época. É claro que, com certeza, em algum momento eu devo ter ficado triste. Mas como eu aceitava ser gorda como uma característica, mesmo que os outros chamassem, aquilo não me machucava, não me deixava triste, nem nada. E por isso eu acho, assim, que se você tem um filhinho gordo, uma filhinha gorda, mostra pra ele que isso é apenas uma característica. É claro que hoje existem leis que protegem contra o bullying, mas eu acho assim que naquele momento, sabe? Na hora que ela tem aquele xingamento, que pra mim não era um xingamento, era apenas uma característica. Se a criança ela entender que aquilo é uma característica, ela não vai sofrer, ela não vai ficar se sentindo humilhada, sabe? Porque ser gordo é a mesma coisa que ser alto, é a mesma coisa que ser baixo, é a mesma coisa de ser branco, de ser moreno, de ser negro. E todo mundo tem que respeitar as características dos outros. Vem um magrinho e fala, nossa, sua gorda, mas você é magro. Então eu acho assim que se todo mundo, é claro que isso seria um mundo imaginário, um mundo colorido, um mundo que não existe, mas eu acho assim que todo mundo teria que respeitar as características dos outros, porque são apenas características que todo mundo tem. Algumas características podem ser mudadas e outras características não podem ser mudadas, que nem eu gostaria de ter uns 5 centímetros a mais. Só que essa característica vai me fazer baixinhas para sempre, porque não tem como mudar. E agora, a obesidade, ela pode ser mudada. Então, é uma característica que eu posso mudar. Se eu me sentir preparada, se eu me sentir com vontade, se eu me achar que é importante pra mim, senão aquela característica de ser gordo lá pra sempre, ou por muito tempo, ou até eu resolver mudar, como foi a minha infância inteira. Eu vou mostrar algumas fotinhos pra vocês verem como eu era naquela época, pequenininha, eu era até magrinha, depois eu fui engordando, aí com 7, 8 anos eu já era bem gordinha, e era uma gordinha super fofinha, sabe, muito tímida. Nossa, eu era muito tímida. Na época da escola, os professores falavam que eu não falava. Tipo, eu tinha até dúvidas e não perguntava, de tanta vergonha. Imagina? Nossa, eu não consigo me imaginar assim hoje. E uma coisa muito importante que eu queria deixar para esse vídeo, se você é gordinho, se você ainda é pequeno, se você já é mais... Se você é criança, se você é adolescente, se você já tem uma certa idade, não importa, sabe? Leve todas as suas características
goste de todas as suas características. Se hoje você é gordo, se admire sendo gordo. Se você hoje é magro, se admire sendo magro. Todas as características que estão em você são suas e só suas. Entende? E isso ninguém tira, sabe? Então você tem que usar o melhor das suas características. Então agora eu vou mostrar pra vocês algumas fotos da minha época de infância. Vamos lá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe seu joinha e deixem aqui nos comentários se vocês eram gordinhos na época da infância, se não vocês eram magros e depois ficaram gordinhos, ou sempre foram magros, ou sempre foram gordinhos. Deixem aí para eu conhecer um pouquinho mais de vocês e saber a história de vocês também. E até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!